apresentando aqui nosso amigo Clemilson. Ele está fazendo o curso, né, Clemilson? Ciências Biológicas. Ciências Biológicas. E ele, assim, né, precisa da colaboração de vocês para mostrar o nosso tema, que é solo, a importância, né, do solo, né? E ele vai falar um pouco sobre todos esses itens e, assim, vai precisar da colaboração de todos vocês, né, para ele poder apresentar para o professor dele, ok? Boa sorte. Gente, então, como eu tinha dito no início da aula, aliás, no início da aula, conversando com o Carlão, com o professor Carlos, eu vou falar aqui sobre o solo, a importância do solo que ele tem para o ser vivo, para todos os seres humanos, para todos os seres vivos, afinal, né? E parte desde a gente até a vegetação, os animais. Então, alguém sabe me dizer assim uma importância que o solo tem para a gente? Como assim? O que o solo é importante para a gente? A plantação. Plantação, né? Então, o solo, ele está presente na nossa vida, ele está presente em todo o segmento do planeta. E desde o surgimento dos seres vivos, né? Criou-se a Terra, criou o solo. Desde muito antigamente, nós usamos o solo para vários fins, certo? Além da plantação, ele também serve para a construção de moradia, terra, entendeu? Tirou a terra do solo. Moradias e também para criar os nossos animais. É do solo que são provenientes a vegetação para que a gente possa ter nossos bezerrinhos, né? Nossos bezerrinhos, nossas cabrinhas. Porque os cavalos, para quem gosta de criação de cavalo. Se não houvesse solo, não haveria vida, não haveria vegetação para que a gente pudesse depois dar de comer aos nossos animais e também fazer as plantações onde a gente tira todo o sustento da raça humana, né? De nós humanos. A gente sabe que em muitos locais a plantação é de alimentos e esses alimentos provêm do nosso solo. E também a gente sabe que ele é insubstituível para nossas vidas, porque sem ele a gente sabe que era impossível a nossa existência, né? Então, dando continuidade aqui, a gente tem diversos tipos de solo. Existem vários tipos de solo e cada um deles tem sua importância para a gente, certo? Cada um tem sua importância e cada um tem sua característica única. A gente tem um solo que ele é arenoso, a gente tem um solo que é argiloso, a gente tem o solo que ele é umífero, a gente tem um solo que ele é de calcário, certo? E cada um tem suas características, cada um tem sua função para a gente. Cada um tem a sua função, cada um é utilizado de forma que beneficie a gente. O calcário muitas vezes é utilizado em plantações, porque o calcário é um terreno que ele é pedregoso e que depois de beneficiado, triturado, ele é utilizado como adubo nas plantações de café, certo? E muitos desses solos, nem todos são propícios à vegetação, à plantação, mas muitos são propícios à nossa agricultura, a agricultura dos nossos pais. E quais são esses solos que são propícios para a gente? Alguém sabe dizer? O solo que serve para a agricultura. Alguém sabe dizer? Oi? Calcário. Qual outro? Tem um outro que é mais soltinho. Alguém sabe me dizer, além de Fabrício, sabe dizer qual outro
tipo de solo? Pronto, o solo arenoso. Agora existe um solo que é melhor ainda do que arenoso. E eu vou colocar aqui, mostrar aqui a vocês agora como é a formação desse solo. O solo arenoso, ele é um solo muito impermeável, possui muitas partículas grandes e que não retém a água. Certo? Não possui seres vivos não tem nenhuma vegetação. Ele não tem nenhuma vegetação e é muito encontrado em praia. Então o arenoso, ele é muito encontrado na praia. Arenoso quer dizer areia. A praia, certo? A praia tem aquela área da praia, é um solo arenoso e, devido à formação areia, e não existe muita vegetação. A gente vai na praia, né, vê que existem poucas vegetações, e as vegetações ou é coqueiro ou é rasteira, certo? O outro tipo de solo é o solo argiloso, que é um solo muito impermeável, ou seja, possui partículas minúsculas e que retém muita água. Sobre esse solo argiloso, eu me lembrei do aquífero Guarani, que fica na região de São Paulo, porque quando chove, ele tem o poder de absorver a água e ali existe, não poços, mas a palavra correta não me vem à mente agora, mas é onde existe uma grande quantidade de água. A grande quantidade de água. Isso porque os lençóis, né? Então, esse aquífero Guarani, se eu não estiver enganado, ele abastece 3 ou são 4 regiões de São Paulo. Muito grande. São muitos metros cúbicos de água que ele recebe e que e consegue reter a água, servindo para o abastecimento daquela região. Ele é encontrado muito em locais úmidos, nesse caso como as lagoas e os pântanos. O calcário é bem diferente desse daí. Suas partículas são grandes, iguais a pedras, brancas e permeáveis, mas não retém muita água e possui pouquíssimos seres vivos, galera. O calcário ele possui pouquíssimos mesmo seres vivos. Eu vou apresentar aqui, eu acho que mais à frente, os tipos de solo, através das hipóteses. Vejam só. Esse solo aqui que vocês estão vendo, ele é arenoso. Aliás, argiloso, esse daqui. Eu não coloquei a legenda porque ia requer um pouquinho de tempo e eu estava fazendo outras coisas no momento que eu estava preparando essa aula. Esse aqui é um arenoso, é um solo arenoso. Veja a vegetação, a gente descobre pela vegetação, certo? No caso, esse ali é o que? Argiloso? Argiloso e esse daqui é o arenoso, né? Porque o arenoso é muito mais formação de areia, né? Então, o argiloso esse daqui é onde a máquina ali, as máquinas estão tirando aquele barranco ali. Não, aí eu não sei, eu peguei na internet, a imagem da internet. E esse daqui é um argiloso, arenoso, aliás, desculpe. É um arenoso, certo? Agora eu vou apresentar a vocês um solo que é de formação calcária. Aqui. Esse daqui é o solo calcário. Agora ele não é bem assim não. Aqui é porque ele está em local de beneficiamento que vão triturar esse solo, porque ele serve em alguns momentos de adubação, porque o solo ele também não é muito rico em nutrientes.
E para ter uma boa plantação, para ter uma boa vegetação, é preciso que o solo seja rico em nutrientes, né? Porque sem nutrientes, a planta ela não se desenvolve bem, ela não produz bem. Fazer uma plantação de café, por exemplo, usar aqui o efeito de café que é usado no calcário. Uma plantação de café. 2.000 hectares, 2.000 ou 350 ou 3 ou 5 hectares de plantação de café. Você planta com tanto sacrifício, mas o solo é pobre e não faz com que a planta se desenvolva, não faz com que ela produza o café como forma que você desejava. A gente enriquece os agricultores de café, os produtores de café enriquecem um calcário porque ela tem uma fonte de nutrientes. Agora vejam só, essa terra aqui, ela é preta, certo? A imagem é um pouquinho embaçada, mas vê que ela é preta, a imagem é preta. Agora, o nome desse solo, ele é umífero, certo? Alguém sabe dizer por que umífero? Ele é um. Quase isso. Quase isso. Anarquismo não. Não. Eu vou dizer agora. Esse solo, ele é chamado de solo umífero, certo? E é o melhor solo de plantação que existe, certo? É o melhor solo de plantação, o melhor para plantação. Por quê? Veja só, a terra é preta. Se ela é preta, deixa a conta aqui, por favor. Se ela é preta, ela é rica em nutrientes. E o principal nutriente dela, é o humus. O humus é uma matéria orgânica, certo? Uma matéria orgânica que Levanta o ferrolho, família. ela é depositada no solo, certo? Através de decomposição de animais ou plantas. Morreu um animal, ficou lá. Morreu uma planta, uma vegetação, colocaram uma árvore abaixo e ela foi se decompondo. Com o passar do tempo, esse solo ele fica rico em nutrientes. E ela fica mais ou menos dessa cor aqui, preta, certo? Porque ela é rica em humus, ela é rica em nutrientes. É tanto que o solo, para você encontrar bastante minhoca, é o solo umífero, porque é ali aonde existe, como eu disse, falei, a presença de nutrientes, o humus, né, que é o solo que vem da derivação do umífero, né, que é um componente da terra, do solo, certo? E vai facilitar a plantação, que é o melhor solo ainda, é esse umífero, justamente pela sua riqueza, por sua riqueza dos nutrientes. Ou seja, ela é um pouco mais rica do que as outras, então a plantação sai bem mais desejada do que o agricultor. Imagina, quando a gente passa ali naqueles lugarzinhos que o feijão é tudo verdinho, feijão, plantação de milho, de macaxeira, mandioca e tal, essas coisas, é porque o terreno ele é rico. A gente vê aqui, por exemplo, na nossa região mesmo, o nosso solo é rico porque existe as derrubadas, né? O pessoal vai, derruba, tal, aí aquele solo vai absorvendo os nutrientes que era daquela vegetação que foi colocada abaixo. Gente, agora levando 14h40. Agora a gente levando o assunto do solo e englobando aqui as queimadas, gente, olha só. A queimada ela é
É uma prática que já vem há muito tempo, certo? Há muito tempo. E ela é destinada para fazer uma limpeza de um determinado solo, de um determinado terreno, certo? Para tirar o mato seco. Para tirar o mato seco, e às vezes é até mato verde mesmo que o povo coloca abaixo, aí ele fica seco e assim queimam aquele ambiente, né? Aquele terreno, as plantações que estavam naquele terreno. E assim vão formar os pastos, formam os pastos aí, plantações tal, pasto para a criação de gado, ou se não para a agricultura mesmo, certo? E isso, gente, é um principal problema para o solo. Por quê? Quais são as consequências das queimadas ao solo? Primeiro, porque as queimadas ele vai prejudicar o solo, pois vai destruir a vegetação, e também vai acabar totalmente com os nutrientes do solo. Você fez uma queimada, você acabou com os nutrientes presentes na camada superficial do solo, naquelas primeiras camadas superficiais do solo. Então, ali você está tirando a vida que poderia dar continuidade que poderia ajudar a sua plantação. Então a planta, ali a vegetação daquele ambiente, você vai fazer a vegetação para pasto ou para agricultura, a planta não vai ter tanta resistência às pragas que existem e vão acabar com a vegetação, com a agricultura, como também não vai ter resistência porque está faltando nutrientes no solo. Dessa forma, o agricultor vai ser obrigado a usar produtos inorgânicos que são os adubos que são utilizados, certo? Então esses são um dos problemas causados pelas queimadas. São destruir, além da vegetação, é acabar com os decompositores, com os nutrientes do solo. Alguma dúvida aí, Daniel, Alisson, você pode perguntar. Os adubos que são feitos de resto de comida são adubos orgânicos. Aí esse pode, por exemplo, o pessoal faz uma planta. É muito utilizado em horta. Você faz uma horta em casa, aí pega o restinho de comida, aí deixa juntar e depois coloca lá, coloca. Aí vai ajudar a enriquecer o solo. São adubos orgânicos. É uma forma de tratar também a falta de nutrientes no solo. Agora a gente vai jogando esses assuntos aqui, a importância do solo, as queimadas, e por que a gente vai entrando no desmatamento? Porque faz parte do nosso solo. Se a gente faz queimada, se a gente faz derrubada de árvores, a gente está prejudicando o solo dessa região. E sobre as derrubadas, a gente só poderia falar em simples momento assim o seguinte: qual a região que há mais derrubada de árvores? Vocês sabem? A mata amazônica aliás, a floresta amazônica e a mata atlântica. É nessa região que são derrubadas as árvores, certo? Para plantação, vegetação para o gado, que é lá nessa região que existe uma grande criação de gado, né? Que serve aí para... São os como é que é mesmo caso, são os agricultores, não é... Os fazendeiros, né? Os fazendeiros. Lá fazem as suas derrubadas de árvores para plantar vegetação
a vegetação, os capins para a sua criação. E também existe a derrubada para plantar hoje o milho, a soja e o arroz, causando assim também dano ao solo. Você sabe que derruba, o solo fica frágil, falta de nutrientes e a plantação tem que usar adubos inorgânicos para que eles tenham o desenvolvimento desejado. Passar aqui um pouco mais adiante, só para terminar aqui o assunto, sobre a erosão. Gente, a erosão é apenas consequência de todos os outros que a gente fala, dos três itens que eu falei aqui. Aliás, dos dois últimos itens que eu falei aqui. A derrubada, né? A derrubada. Agora não, viu? A derrubada e as queimadas, certo? A erosão é um processo de deslocamento do solo ou de rochas de uma superfície. E ela pode ocorrer da seguinte forma: através da natureza, através da chuva ou através do ser humano. As causas naturais é quando se refere às coisas do tempo, da natureza, que podemos citar a chuva como principal causadora da erosão. Mas também a pior é do homem. A do homem. Porque o homem tira a vegetação de um determinado terreno e quando chove, esse solo não tem proteção para segurar o barro, a areia em seu determinado local. Acontece isso daqui que eu vou apresentar para vocês. Isso daqui, ó. Isso daqui não é um rio não, tá? Isso daqui não é um rio não. Vejam só. Isso daqui era um local que tinha vegetação e o homem provocou essa erosão porque tirou a vegetação dessa região. Então aconteceu isso daí. E isso acaba com o terreno, né? Acaba com o terreno. O terreno que tinha uma proporção grande, quanto mais ele faz derrubada, quanto mais ele faz queimada, acontece a erosão. Agora, gente, só para finalizar aqui a aula com vocês, eu queria agradecer o seguinte, e eu vou dizer só uma coisa. Existe uma região de Minas Gerais que duas cidades estão ganhando dinheiro para não derrubar as árvores e sim para plantar. E muitos fazendeiros estão repensando sobre as derrubadas e agora estão reflorestando a sua área que eles tinham devastado. Agradeço o professor Carlão, agradeço a turma que me ouviu esse tempo todo. Se tiver alguma pergunta, é o momento. Se não, a gente fica para a próxima. Alguma pergunta? Então, obrigado. Obrigado.